potência constante. Está caindo no primeiro caso de potência constante. Aqui quem fala é seu amigo professor Jadson Caetano e hoje vamos conversar e tirar todas as suas dúvidas em relação àquela seguinte questão: quanto maior a tensão, menor a corrente; quanto menor a corrente, maior a tensão. Vamos ver todos os casos possíveis e para você não ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos nessa. Fiz esse resuminho aqui para você, onde a gente vai conversar no caso do transformador, também dos motores elétricos. Mas antes disso eu preciso que você relembre, tá? P é igual a V vezes I, ou seja, potência, tensão e corrente. A potência é o produto da tensão pela corrente. Então, quando a gente pega o caso em que a gente disser assim, a potência nesse sistema aí se mantém constante, então a gente vai ter isso. Ó. Se eu aumento a tensão, eu vou ter que diminuir a corrente ali necessariamente, tá? Porque a potência é constante. Aí você olha para a fórmula. Se aqui não muda, se eu aumento isso aqui tem que diminuir para a multiplicação continuar igual, tá bom? Da mesma forma, se eu diminuo a tensão, eu vou ter que aumentar a corrente. Aí a gente olha para cá. P não é constante, nesse primeiro caso, se P é constante, tá? Então, P não é constante. Então, se eu diminuir aqui, eu vou ter que aumentar aqui para o produto continuar igual à potência inicial, tá? Agora, a gente tem outro caso. O caso em que a potência não se mantém constante. Ou seja, aqui não se mantém constante. Então, como é que funciona? Nesse caso, tá? Percebe aqui, ó. Se eu aumento a tensão, consequentemente, a corrente também vai ser elevada. Se eu diminuo a tensão, a corrente também vai diminuir, tá? Por que isso, professor Jatos? Porque aqui eu não tenho isso constante. Ah, tá ficando um pouco complicado, professor Jatos. Então, bora para os exemplos aqui práticos, ó. Veja, teoricamente, nos transformadores, nas subestações, por exemplo, né, e nos postes, aqueles transformadores ali devem conservar a potência, né, assim? Então, nesses casos, ó, a gente vai ter a conservação da potência, né, teoricamente falando. Então, no caso dos postes e subestações, como a minha potência é constante, se eu elevo a tensão, eu tenho necessariamente que diminuir a corrente. É por isso, por exemplo, que nas linhas de transmissão a gente eleva a tensão. Elevando a tensão, a potência ali tem que se manter constante, então a gente abaixa a corrente consequentemente. Que isso é bom para a linha de transmissão, né? Quanto menor a corrente, menos perdas. Tá bom? É por isso, por exemplo, nos postes, na parte do primário ali, exemplo aqui em Pernambuco, tem 13,8 kV, ou seja, uma tensão mais alta, né? Por quê? Porque a linha de distribuição vai passar a cidade toda ali. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, menos perdas, tá? Mas quando passa para o outro lado do transformador, ele tem que conservar aquela potência. A potência que está chegando na entrada do transformador do poste ali da concessionária tem que estar na saída, não é assim? Para ir para os consumidores. A potência é constante. Então, novamente, a gente está caindo no primeiro caso de potência constante. E nesse caso, veja, a tensão era elevada na entrada, né, do transformador, 13,8 kV. Então a corrente ali era baixinha para a gente ter menos perda na linha de distribuição, tá? Mas na saída ali a tensão diminui. A tensão diminui, por exemplo, aqui em Pernambuco, entre fase e neutro 220 volts, entre fase e fase 380 volts. Então diminuiu a tensão de 13,8 kV para 380 entre fase e fase, 220 entre fase e neutro. Então, se diminuir aqui, ó, a tensão, então, na saída do transformador daqueles postes lá, a corrente naturalmente vai aumentar para atender aí as residências, por exemplo, tá? Então, nesses casos aqui, né, de transformador, tanto em subestação quanto, né, nos postes, a potência ela deve se manter constante. Então, se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. É diferente do alto tráfego da partida ali do motor elétrico, tá? Aí já cai aqui, ó, na questão do motor elétrico. Lembre-se, o motor elétrico, se ele recebe uma tensão X, ele vai dar uma potência de acordo com aquela tensão de entrada. Então perceba, diferente de um transformador, tá, que conserva, né, a potência na entrada e na saída, o motor ele não conserva, tá? Se entra uma tensão baixa, ele vai dar, né, uma potência proporcional àquela tensão de entrada. Então, no motor elétrico, exemplo, na partida estrela-triângulo, a gente parte ele com o fechamento da placa dele para maior tensão, mas só que a gente manda a menor tensão para ele, tá, da placa. Exemplo, aqui em Pernambuco, o motor elétrico
ele na placa tendo trifásico, né, tendo 380, 660, na partida dele a gente vai fechar ele para 660. Então a gente deveria mandar entre as fases 660, mas na partida a gente faz o que? Meu aluno aqui em Pernambuco, você que me acompanha já sabe, a gente manda ali 380, que é a tensão da rede, mas o motor foi fechado para 660. Então perceba o detalhe. No caso do motor, a gente fez o fechamento dele para maior tensão, mas mandou a menor. Consequentemente, como a potência não vai ser conservada, né, nesse sentido, se eu mando uma tensão menor do que deveria, eu vou ter uma corrente menor do que deveria, tá? Que é o que a gente quer no caso do motor aí, que tem alta potência, a gente partir de partida estrela triângulo para diminuir a alta corrente de partida. Então, nesse caso do motor, ele vai cair aqui, ó. A potência dele não é constante, tá? Por quê? Porque se eu diminuo a tensão, eu vou ter uma diminuição da corrente na partida, né? É para isso que a gente faz, por exemplo, a partida estrela triângulo e a partida compensadora com autotransformador, tá? A gente diminui a tensão na entrada do motor na partida, consequentemente diminui também, né, a corrente e consequentemente, né, como a potência não é constante, a potência na partida dele vai ser menor do que o normal, do que o nominal, tá? Já se eu elevo a tensão ali, eu vou elevar a corrente, tá? Então, consequentemente, essa potência iria aumentar. É por isso, por exemplo, que no motor, se você manda uma tensão maior do que ele deveria receber, ele começa a esquentar, porque ele vai exigir uma corrente maior do que deveria, ou seja, ele vai estar como se fosse querendo dar uma potência maior do que deveria, nominal. Então, ele vai acabar queimando, tá? Então, basicamente, você tem que olhar para isso aqui, ó. P igual a V vezes I. Se a potência se mantém constante, a relação é essa. Se a potência não se mantém constante, a relação é essa aqui. Se aumentar um, aumenta outro. Aí você lembra desses dois exemplos aqui, ó. Então, veja, esse tipo de aula você só vê aqui com a gente, com seu amigo professor, engenheiro Jadson Caetano, tá? O nosso canal no YouTube já está passando dos 250 mil alunos inscritos, mais de 60 milhões de minutos de aulas exibidas no nosso canal, tá? Então é muito importante agora você deixar o seu like aí no vídeo. Então, se você gostou dessa aula, clique em gostei agora, tá? Não esqueça de deixar seu like e me dizer se você entendeu esses exemplos, tá? Lembre-se, para a gente saber se com aumenta a corrente, aumenta-se a tensão ou não, ou vice-versa, a gente tem que lembrar que tipo de máquina elétrica, se é transformador ou se é motor que a gente está trabalhando, tá bom? Então, espero que com essa aula você tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou com dúvida, assista a aula mais de uma vez. Mas não esqueça agora de clicar em gostei aí e me dizer aí nos comentários de que cidade e estado você está vendo essa aula, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Continuamos em frente.